Olá, meus irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo alcance o coração de todos. Nós estamos aqui para mais uma vez, segundo a graça de Deus e a sua misericórdia, prover para os irmãos a orientação da palavra de Deus. Nós seguimos aqui as nossas séries de mensagens na carta de Paulo aos Efésios. Meus amados irmãos, nós no dia de hoje, vamos tratar acerca da mensagem que tem como título Vícios e Virtudes. Quais são as qualidades que caracterizam o testemunho de uma pessoa verdadeiramente salva por Jesus Cristo? Se você tem interesse de saber quais são essas qualidades que nos distinguem do falso do verdadeiro, quais são as qualidades distintivas que qualificam o testemunho de uma pessoa verdadeiramente salva por Jesus Cristo. Se você tem interesse de saber esta resposta, então acompanhe comigo, por favor, o texto da palavra de Deus em Efésios capítulo 4, versículo 17, e acompanhe comigo a leitura do texto. Efésios capítulo 4, versículo 17, diz assim a palavra do Senhor: Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade de seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Versículo 25. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graças ao que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Meus amados irmãos, vamos fazer uma oração. Meu Deus Todo-Poderoso, nós queremos nos submeter à Tua palavra e à autoridade do Senhor nesta hora, e clamar ao Senhor por Tua misericórdia e por Tua graça, que o Senhor nos dê entendimento para compreender o que diz a Tua palavra, e que assim, ó Deus, o Senhor venha aplicar a Tua palavra às nossas necessidades espirituais. Aonde quer que esteja o meu irmão, a minha irmã, o Teu povo nesta hora, ouvindo esta mensagem, ó Deus, que a Tua palavra possa alcançá-los, trazendo ânimo, trazendo vigor, trazendo exortação, trazendo alimento para as nossas almas, Pai. Que seja assim, para a glória de Teu nome. Cuida, alimenta e conduz o Teu povo para a glória de Teu nome. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos e Te agradecemos, ó Pai. Meus amados irmãos, nos versículos anteriores ao texto que agora nós acabamos de ler, o apóstolo Paulo tratou especificamente da unidade da igreja e os princípios que fundamentam, que constituem e que promovem esta unidade no meio da igreja, no meio do povo de Deus. A partir agora do versículo 17, no capítulo 4, o apóstolo Paulo começa a tratar acerca de princípios que devem conduzir
a nossa santidade, princípios que devem conduzir a nossa moral, a nossa ética enquanto cristãos. E buscarmos no Senhor, adquirirmos e fortalecermos qualidades, virtudes que nos distinguem como verdadeiros servos de Cristo, como verdadeiros cristãos. O apóstolo Paulo, ao usar aqui as expressões velho e novo homem, ele trata especificamente disso. Quais são as distinções, quais são as qualidades que separam o salvo do não salvo. Meus amados irmãos, quando ele faz isso, o propósito não é condenar a igreja, não é condenar os irmãos, mas, pelo contrário, é estabelecer essas distinções, deixá-las claras, para que nós, que cremos, temos a segurança de nossa salvação, possamos então orientar as nossas vidas conforme o propósito de Deus e conforme a palavra do Senhor. O propósito do apóstolo Paulo, o propósito da palavra de Deus aqui nesse texto, é para que venhamos a buscar uma vida de santificação. Devido, meus irmãos, à nossa natureza pecaminosa, quando nós ouvimos ou tratamos de um tema como esse, eu e você somos tentados a olhar para a vida do outro, para que possamos nos auto-justificar no erro dos outros. Entretanto, meus queridos, eu gostaria de propor um desafio. Esqueça a vida do outro, esqueça os pecados que porventura nós possamos lembrar agora, referentes à vida de nossos irmãos, mas olhe para o seu próprio coração. Olhe para dentro de si mesmo, faça uma auto-reflexão, faça um auto-exame de seu coração, de sua alma, e responda à seguinte questão: o que me qualifica como uma pessoa salva por Jesus Cristo? O que faz de mim, quais são as qualidades distintivas que se percebem em meu testemunho, que podem confirmar a minha salvação? O que me qualifica como uma pessoa verdadeiramente salva por Jesus Cristo? Esta reflexão que esse texto da palavra de Deus traz aos nossos corações e tenta então nos conduzir. Meus amados irmãos, vejamos nesse texto 3 qualidades distintivas dos salvos em Cristo. Em primeiro lugar, o salvo é aquele que busca negar a si mesmo. Se não, vejamos o versículo 17, o versículo 21 e o versículo 22. Observem aí na sua Bíblia, versículo 17. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade de seus próprios pensamentos. Veja também o versículo 21 e 22. Se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. No sentido de que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Meus amados, uma das principais características de uma pessoa que ainda não conhece a Jesus Cristo ou que não foi alcançada por Jesus Cristo é que elas são excessivamente egoístas, excessivamente egocêntricas. Todas as suas ações, todas as suas atitudes são orientadas a partir de seus próprios pensamentos, a partir de sua própria visão de mundo, visando exclusivamente, única e exclusivamente, dar ensejo e dar vazão aos seus próprios desejos, às suas próprias vontades, aos seus próprios prazeres. Estas pessoas, por mais que se identifiquem como cristãs, por mais que se identifiquem como evangélicas, no fundo, elas não seguem, não orientam as suas vidas pela palavra de Deus, rejeitam constantemente a vontade de Deus e seguem apenas os seus próprios pensamentos. Meus queridos, o que significam então, segundo a palavra de Deus, estes pensamentos vãos que caracterizam o pensamento daqueles que não foram alcançados por Jesus Cristo, daqueles que não foram salvos pelo Senhor? Estes pensamentos vãos, conforme o apóstolo Paulo,
significa dizer que não importa o que nós venhamos a fazer, não importa quais são as atitudes que venhamos a tomar, todos os nossos esforços, todos os esforços humanos que estão fora do propósito de Deus, fora da orientação de Deus, resultarão inevitavelmente a frustrações, darão em nada. E como diz Eclesiastes, será como correr atrás do vento. Eclesiastes, capítulo 1, verso 7. Tudo que os homens fazem e tudo que venhamos a fazer fora do propósito de Deus tem um destino certo: frustração, acúmulo de frustração e pior. Tudo isso será usado contra mim no dia do juízo do Senhor. Todas essas ações servirão apenas para a nossa própria destruição, tanto agora quanto no futuro. Entretanto, a vida do cristão, a vida daquele que foi alcançado por Jesus Cristo, não pode acontecer desta maneira. Esta, meus irmãos, não pode ser a experiência do crente. O crente verdadeiramente salvo pelo Senhor é alguém que recebeu um chamado, recebeu uma vocação, é alguém que tem um propósito divino, é alguém que tem uma missão de Deus maior do que ele mesmo, por meio da qual orienta os seus pensamentos, por meio do qual orienta os seus sentimentos e por meio do qual vive. Nós vivemos, meus irmãos, em função da glória de Deus. Nós não vivemos para nós mesmos. Nós somos chamados por Deus para tomar a cruz de Cristo e viver unicamente para Cristo, em prol do seu reino, em prol da sua missão. Isto resultará em glória, em alegria, em prazer. Vale a pena negar a si mesmo, vale a pena renunciar aos seus próprios conceitos e assimilar o que diz a palavra de Deus, assimilar o que diz a vontade e o propósito de Deus. Meus queridos irmãos, se de fato Cristo encontrou as nossas vidas, se de fato os nossos corações foram iluminados pelo Evangelho e temos aprendido o Evangelho de Cristo, diretamente de Cristo, as nossas ações, os nossos pensamentos precisam refletir uma diferença drástica, radical entre o pensamento de Cristo e o pensamento deste mundo. Por isso diz o apóstolo Paulo que nós devemos ter a mente de Cristo. Como isso acontece? A mente de Cristo está registrada nas páginas das Escrituras. E se nós temos o desejo, a intenção e a inclinação de Deus para termos a mente de Cristo, significa assimilar e reconhecer como verdade tudo o que a palavra de Deus diz acerca de Deus e acerca de mim mesmo. Dá então razão à palavra de Deus em toda e qualquer situação, em todo e qualquer tema, nós devemos dar razão ao que diz a palavra de Deus. Meus queridos irmãos, é preciso viver urgentemente, é preciso organizar as nossas vidas conforme o que diz os princípios do Evangelho, o qual nós professamos crer. E pelo poder do Espírito Santo, pela graça do próprio Deus, a pessoa do próprio Deus em nós, o Espírito Santo, nós, meus irmãos, temos o poder de viver assim. Temos o poder de negar a nós mesmos os nossos pensamentos, negar as nossas paixões egoístas e vivermos em direção ao propósito de Deus. Por meio do poder do Espírito Santo, Deus nos deu a capacidade de conduzir as nossas vidas pelos pensamentos, pelos desejos do próprio Deus, do Espírito Santo. Que nós venhamos a rejeitar toda e qualquer voz, todo e qualquer pensamento que tente nos afastar dos propósitos do Senhor, que tente conduzir nossos pensamentos e nossas atitudes para longe dos propósitos de Deus. Busque viver, meus irmãos, mais do que nunca, o propósito de Deus para a sua vida. E em primeiro lugar, esse propósito é negar a si mesmo. O salvo é aquele que busca negar a si mesmo. Você tem essa marca em seu testemunho? Negar a si mesmo, tomar a cruz de Cristo, faz parte do seu testemunho enquanto cristão? É possível perceber visivelmente
esta marca em seu testemunho? Se sim, eu quero crer que sim, é um sinal claro de que o Evangelho alcançou a sua vida. Em segundo lugar, o salvo é aquele que busca orientar a sua vida pela palavra de Deus. Veja o versículo 18, verso 23. Obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Versículo 23. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Conforme o apóstolo Paulo aqui nesse texto, esses pensamentos de vaidade, esses pensamentos egoístas são próprios de mentes obscurecidas, ou seja, de mentes que ainda não foram iluminadas pela luz do Evangelho. Paulo, na verdade, está descrevendo aqui, nesses primeiros versículos, a vida e o perfil de um não cristão, de um não crente. Ele está descrevendo a atitude de um descrente, obscurecido na mente, obscurecido em seu coração, endurecido em seu coração. A pessoa que tem uma mente obscurecida, um coração endurecido, é justamente alguém que está separado da vida de Deus, conforme diz o texto. Alguém que está alheio, separado, alienado, distanciado da vida de Deus, ou seja, é uma pessoa que ainda está morta em seus delitos e pecados, não foi vivificada pelo Espírito Santo de Deus. Meus amados irmãos, preste atenção à expressão do texto, renoveis no espírito do vosso entendimento, versículo 23, aponta aqui para um processo contínuo de renovação da mente, e assim também um progresso espiritual. Esta iluminação, este renovar do espírito do entendimento diz respeito às nossas mentes, diz respeito àquilo que se refere às nossas faculdades mentais. E o apóstolo Paulo diz que estes pensamentos, o nosso entendimento deve ser renovado. Queridos irmãos, acontece que isso não é um ato instantâneo da conversão. Nós nos convertemos, mas não imediatamente ganhamos uma mente nova. Isto é um processo contínuo. A mente do cristão, ela vai se renovando e deve ser assim, se renovar como que um processo que começa aos poucos e vai se desenvolvendo até se tornar uma mente robusta, capaz de compreender coisas profundas do Evangelho, capaz de ter uma percepção mais profunda acerca dos princípios de Deus, da vontade de Deus e aplicá-la à sua vida. O que se espera de um cristão é que, à medida que o tempo passa, à medida que nós vamos caminhando com Cristo, vamos ganhando também mais percepção, mais clareza. A nossa mente deve ir se abrindo para as verdades do Evangelho, e de modo que as nossas ações, as nossas atitudes, as nossas palavras reflitam este novo entendimento que nós estamos adquirindo a partir deste andar com Cristo, a partir deste renovar do Espírito Santo na nossa mente. Portanto, isso não é um ato, como que dizer, que acontece de uma vez por todas, um ato que eu me converti, pronto, tenho uma nova mente. Não, não é isso. É algo processual, é um contínuo. À medida que eu ando com Cristo, e eu devo, então, crescer com Ele, ganhando mais compreensão de Sua palavra, ganhando mais percepção acerca das coisas espirituais. Isto deve acontecer, isso é um processo normal da vida. Nós observamos uma criança, qual é a expectativa dos pais? Que ela vá, a partir dos meses, crescendo, aprendendo palavras novas. Se isso não acontece, os pais ficam já preocupados e levam no pediatra porque possivelmente tem uma síndrome, possivelmente tem alguma complicação. E é isso que acontece com o crente. Se ele se diz cristão, que nasceu de novo, mas a gente não percebe no seu linguajar, nas suas atitudes, nas suas ações,
crescimento, logo há alguma dificuldade, há alguma síndrome, há algo que precisa ser corrigido. Por isso, meus irmãos, esta é uma palavra para olharmos para o nosso próprio coração, não para olharmos para o testemunho dos outros. Paulo fala através das escrituras aqui, diretamente ao meu e ao seu coração. Quais são as qualidades que distinguem um verdadeiro crente de um falso crente? E se de fato eu e você somos verdadeiros cristãos, em primeiro lugar, devemos ter atitudes que signifiquem negar a si mesmo. E em segundo lugar, devemos então buscar orientar as nossas atitudes conforme a palavra de Deus. Em outras palavras, finalizando aqui esta segunda parte, o apóstolo Paulo está exigindo o quê? O que ele está pedindo de nós? Que enquanto cristãos, venhamos a renovar constantemente a nossa mente por meio da palavra de Deus. A palavra de Deus tem este propósito, por isso devemos ler a palavra de Deus todos os dias, para que os nossos velhos padrões, a nossa velha maneira de pensar seja confrontada pela verdade de Deus, pela verdade da palavra de Deus. Então vamos abrindo mão daquele velho padrão de viver e vamos assimilando os pensamentos de Deus. Meus queridos irmãos, se isso não acontecer, se nós não dermos ouvidos a esta voz que fala aqui nas páginas das Escrituras, a voz do Espírito Santo, se não dermos ouvido a esta voz, se não buscarmos aqui imediatamente orientar os nossos pensamentos pela palavra de Deus, buscar orientar a nossa vida pela palavra de Deus, o que é que vai acontecer? Nós vamos voltar a orientar a nossa vida pelos velhos padrões de antes, pela maneira mundana e egoísta de pensar que tínhamos antes. Isto que acontece. O fato de nós termos nos convertido não significa que a nossa mente foi zerada. Aquelas velhas lembranças da nossa vida sombria, daqueles pecados que nós estávamos mergulhados anteriormente, esses pensamentos ainda estão presentes na nossa mente, isso não foi apagado. Então, se nós não preenchermos a nossa mente da palavra de Deus, estes pensamentos pecaminosos, mundanos, eles vão assaltar a nossa mente e, consequentemente, influenciar novamente as nossas ações. E vamos, aos poucos, voltando a nos comportar como nos comportávamos antes, pela velha maneira de pensar. Todavia, a graça de Deus, a luz do Evangelho alcançou a minha e a sua mente. Logo, a nossa vida, a partir de então, deve ser diferente. Precisamos, meus irmãos, urgentemente, renovar o nosso entendimento conforme a palavra de Deus. Em terceiro lugar, o salvo é aquele que busca viver segundo a santidade de Deus. Observe o versículo 19 e o versículo 24. Os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Versículo 24. E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade. Ao insistirem na desobediência e ao dizerem constantemente não à voz de Deus nas páginas das Escrituras, assim também a voz de Deus que fala a consciência de todos os homens estão se tornando cada vez mais duros, insensíveis à revelação de Deus, a revelação de Deus com relação aos padrões éticos e morais, reflexo do seu próprio caráter de santidade. Deus fala a consciência dos homens. Há uma lei da consciência que os homens têm amortecido dia após dia. Quanto mais se entregam ao pecado, quanto mais se entregam aos seus próprios pensamentos egoístas, mais a consciência deles vão se tornando cauterizada, vão se tornando, como assim dizer, endurecidas. Não é esta palavra, é calejada a palavra, uma palavra mais próxima de nós aqui. A mente das pessoas que se entregam ao pecado, que se entregam aos seus próprios desejos, vai se tornando calejada. Essa é uma palavra que eu queria usar, porque
está mais próxima do nosso contexto, nós conhecemos muito bem. Quanto mais as pessoas se entregam às suas paixões, aos seus desejos, a sua mente vai se tornando insensível, surda para com a palavra de Deus. Por isso, meus irmãos, toda vez que nós escutamos a palavra de Deus, há um grande risco. Por quê? Se eu não der ouvido a esta palavra, isso significa que mais tarde o meu ouvido vai estar mais endurecido do que agora. É uma grande responsabilidade ouvir a palavra de Deus, porque não tem como sair desse processo ileso. Ou eu melhoro, ou eu pioro. Não tem como continuar neutros nesse processo. Você que escuta esta palavra tem uma grande decisão: ficar pior ou ficar melhor. Queiramos ficar melhores. Queiramos melhorar, nos conduzir em direção à santidade de Deus. Meus queridos irmãos, a vida do salvo deve ser diferente. Quando o apóstolo Paulo diz que estes homens que se entregaram à dissolução, que se tornaram insensíveis para cometerem toda sorte de impureza, em seguida ele diz: a vida do salvo não é assim. A vida do salvo é diferente. Esta experiência de endurecido, essa experiência de egoísta, de se conduzir pelos seus próprios pensamentos, essa experiência de se tornar endurecido, dissoluto, ávido para cometer toda sorte de impureza, isto não faz parte do testemunho de uma pessoa cristã. Versículo 20 diz: não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. Estabelece então aqui uma diferença radical entre os que são de Deus e os que não são. E o apóstolo Paulo, quando fala isso, ele está falando para a igreja. Ele não está falando para descrentes. Ele está falando para uma igreja. Está falando para pessoas que ele considera eleitos, predestinados. Está falando para os salvos. Para que nós venhamos a acordar, para que venhamos a então perceber claramente, todos os dias, a minha vida se aproxima daquilo que é o ideal de Deus. O meu testemunho, as minhas atitudes, as minhas ações, elas estão próximas daquilo que classificam um salvo, que distingue um salvo em Jesus Cristo. Se isso existe, e se de fato fomos alcançados pelo Evangelho, deve haver essa marca aqui: viver segundo a santidade de Deus, revestir-se deste novo homem. Meus queridos, assim como despojar-se do velho homem significa dizer não a todas as vozes do pecado, a todas as vozes, a todas as paixões pecaminosas, a todos os desejos carnais, revestir-se do novo homem é dizer sim para esta nova natureza que foi criada em nós pelo Espírito Santo, que é então capaz de sentir e viver conforme o propósito de Deus, conforme a santidade de Deus. A santidade, meus irmãos, é algo que envolve duas vias. Isso está muito claramente aqui expresso nesse texto e vamos tratar nas aplicações finais de forma mais clara para os irmãos entenderem. A nossa santidade precisa caminhar por duas vias: despojar-se do velho homem, revestir-se do novo homem. E isso é um processo. Todos os dias eu preciso dizer não para as inclinações de minha natureza pecaminosa e dizer sim para o chamado do Espírito Santo, o chamado do Evangelho. O problema que acontece é que nós focamos muito nesse primeiro ponto aqui, que é despojar-se do velho homem, significa dizer não ao pecado. Nós focamos muito neste ponto e, de certa maneira, a igreja falhou por muito tempo nisso, em estabelecer somente regras do que não pode. E não pode, o que é que eu preciso para ser santo, pastor? Então, meu irmão, não faça isso, não fuma, não beba, e não faça uma série de coisas e ponto. Só que esta orientação ela está incompleta. Sim, é verdade, eu preciso dizer não ao pecado todos os dias, e preciso renunciar às paixões pecaminosas de minha carne, mas a santidade não é só isso. Por quê? Porque deixar de fazer o que é certo também é pecado. Portanto, a santidade envolve essas duas vias: deixar de fazer o que é errado e fazer o que é certo. Por isso que a nossa santidade
ela é incompleta, porque nós focamos somente em não fazer o que é errado. E nos esquecemos que santidade também envolve em fazer o que é certo. Por isso, meus amados irmãos, a orientação que o apóstolo Paulo traz a partir de então é algo integral, é algo que envolve a santidade por um inteiro. Observem, nós falamos muito do papel do Espírito ao falar a nossa consciência para não cairmos no pecado. Isso é comum, todos os crentes sabem que o Espírito Santo fala ao nosso coração, fala à nossa mente, para que nós não venhamos a cair no pecado, para que nós não venhamos ceder às tentações. Só que nós nos esquecemos que o Espírito Santo também diz para nós fazermos o que é reto, o que é justo, fazermos aquilo que agrada a Deus. Deste modo, não basta não errar, não basta somente não fazer o que é errado, é preciso também fazer o que é certo. A voz do Espírito nos alerta quanto ao perigo das tentações, para não fazermos o que é errado, mas a voz do Espírito também diz, olha, não faça isso, mas faça aquilo outro, faça aquilo que é certo. Meus queridos irmãos, conforme orienta a palavra de Deus, e nós estamos caminhando aqui para a nossa conclusão, a palavra de Deus nos diz, em Romanos, o capítulo 12, verso 21, que a melhor maneira de vencer o mal é praticando o bem. A melhor maneira de você vencer o mal e vencer o pecado é praticar o bem e praticar as obras de justiça e retidão que a palavra de Deus nos orienta. Por isso, a partir aqui do versículo 24, até o final deste capítulo, o apóstolo Paulo vai começar a fazer algumas aplicações muito diretas. Ele faz aplicações muito claras e que nos conduzem nesse sentido, nesse princípio de uma santidade integral, o que quer dizer uma santidade completa. Não fazer o que é errado e fazer o que é certo. Isso não, aquilo sim. Observe então, versículo 25. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Conseguem perceber claramente aqui? Ele diz, abandone a mentira, mas ele não para por aí, só deixe de mentir. Ele faz um adicional, parem de mentir, mas, em contrapartida, passem a falar a verdade. Não isso, mas sim aquilo. Não a mentira, mas sim a verdade. Logo, se eu tenho um problema com mentira, se eu era uma pessoa mentirosa e fazia isso de forma escrava, e agora Cristo me alcançou e me libertou deste pecado, como que eu vou vencer? Porque essa tendência de nossa natureza, ela vai continuar. Mesmo cristão, mesmo convertido ao Evangelho, constantemente você vai sentir essa inclinação para mentir, para contar vantagem ou extrapolar em algum, quem conta um conto aumenta um ponto. Isso é uma inclinação que nós temos. Como vencer isso? Fale a verdade. Seja então efetivo no processo de comunicar a verdade. Se esforce para só dizer a verdade e se comprometa em dizê-la. Logo, deixar de mentir não significa só cerrar a boca e ficar quieto. É dar lugar à verdade em sua língua também. Segundo, ele nos orienta também com relação à ira. Versículo 26. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre vossa ira. Versículo 27 está ligado ao 26, diz, nem deis lugar ao diabo. E gostaria que vesse também o versículo 31 e versículo 37. Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Meus queridos, essa orientação quanto à ira é muito interessante. Observem. Paulo está dizendo que é justo se irar, em algum sentido. É justo se irar, ou outra palavra poderíamos dizer, é justo se indignar contra a injustiça, é justo se irar e se indignar contra a corrupção e a maldade no mundo. Todavia, nós devemos ter um cuidado aí, porque ao nos irarmos de maneira justa contra o pecado, contra a corrupção, contra as maldades presentes no mundo, nós vamos ser tentados por Satanás para que esta nossa ira, que é justa no primeiro momento,
possa se descambar para uma amargura contra os nossos irmãos, contra o nosso próximo. Esta indignação justa pode se tornar em amargura e ressentimento. Por isso aqui, irai-vos, é justo se irar e falar contra o pecado de maneira contundente, mas tomem cuidado. Satanás vai tentar o seu coração para que esta justa indignação se torne em ressentimento, em amargura contra as pessoas. Infelizmente, muitos cristãos têm dado um falso e um mau testemunho com relação a este ponto aqui. Nós observamos, principalmente nas redes sociais, muitos crentes se levantando para defender a moral, para defender os bons costumes, para condenar os políticos corruptos, tudo bem até aí. E indignados com relação a isso, devemos sim nos indignar contra a injustiça e contra a maldade. Todavia, nós percebemos também que ao fazer isso, ao nos levantarmos para defender a moral cristã, para defendermos os bons costumes, para condenarmos a corrupção dos políticos, nós acabamos que incorrendo no erro ou até mesmo desonrando a Cristo, porque saímos deste ponto e extrapolamos para ferir pessoas, para xingar pessoas. E quando fazemos isso, nós saímos da justa ira, da justa indignação e descambamos aí para um ressentimento e uma amargura que só trazem agora males e desonra para Cristo e para o Evangelho. Percebe então que há uma linha bem fina em relação a essa questão do irar. Precisamos ter um cuidado contra isso. Nos levantarmos sim contra toda forma de injustiça e de maldade, mas tomarmos cuidado para, ao fazermos isso, também não cedermos à tentação de sermos arrogantes com as pessoas, de sermos desagradáveis e usarmos palavras ofensivas contra o nosso próximo. As redes sociais estão cheias disso, e se você está ouvindo essa mensagem e porventura é alguém mais comprometido com essa questão social, mais comprometido com esta questão política dos últimos dias, e é alguém que defende a justiça, preste bem atenção, vigie o seu coração, para que este ímpeto de justiça social, esse ímpeto de batalha contra a corrupção, não se transforme em algo que possa desonrar o Evangelho. E se assim tem sido, ouça o Espírito Santo, peça perdão ao Senhor, peça perdão a quem você tem ofendido nessa luta e se comprometa com o Evangelho. Nós não somos soldados de partido, nós não somos soldados de político, nós somos soldados de Cristo. A nossa causa é o Evangelho, a nossa causa é o reino de Deus. E devemos tomar cuidado para não comprometermos a missão principal que nós temos com missões secundárias. Meus queridos, seguindo, observem também o versículo 28. O apóstolo Paulo corrige aquela igreja, possivelmente, as pessoas da igreja em Éfeso, veio de diversos contextos, pessoas mentirosas, pessoas iradas, e agora pessoas que também eram envolvidas com a corrupção, envolvidas com o roubo. Observe em versículo 28, quando ele diz: aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Percebe novamente as duas vias da santificação aqui? Como que uma pessoa que era envolvida com a corrupção, que era envolvida com o furto, com o roubo, pode então se santificar? Primeiro, deixar de roubar. Então abandone o roubo, mas para por aí? Não, não é só deixar o roubo, é agora ter uma atitude de trabalho. Alguém que tinha problema com o roubo, alguém que vivia o mundo do crime e que conheceu a Cristo, como que o testemunho dele se mostra verdadeiro? Como que as pessoas vão perceber, olha, fulano verdadeiramente se converteu? Como? Quando as pessoas verem essa pessoa comprometidas com o trabalho, trabalhando, derramando suor, deixando a preguiça, deixando o que é alheio, o que pertence ao outro, e se envolvendo para ganhar o próprio sustento. Então vemos aí uma pessoa comprometida com a santificação. E mais, essa pessoa que antes tomava dos outros ilicitamente, é agora alguém que trabalha para dar para o necessitado. Então veja como o apóstolo Paulo trata a questão do roubo. Deixe de roubar, passe a trabalhar, e não somente isso, passe também a doar para quem mais precisa. Se você tem dificuldade com a avareza,
amor e apego às riquezas, qual é a melhor forma de lidar com isso? Qual é a melhor forma se eu percebo que eu tenho uma inclinação muito forte para a avareza, a melhor maneira de vencer esta inclinação pecaminosa é se tornar alguém generoso. Então, se esforce para ser generoso com as pessoas, para dar para as pessoas além. Generosidade reflete isso, além de nossas obrigações, e principalmente com relação à causa do Evangelho. Se você tem problema com avareza, com apego aos bens materiais, a melhor forma é se envolver mais ativamente, sendo generoso nos seus dízimos, sendo generoso nas suas ofertas, se envolver com as campanhas, sejam elas da igreja, sejam elas da sociedade, se envolvam com ações de generosidade, de voluntariedade. Certamente serás vitorioso contra a avareza, contra as nossas inclinações para o apego às riquezas. Por fim, nesse texto, versículo 29, o apóstolo fala das palavras torpe. Não saia de vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Mais uma vez, duas vias de santificação aqui. Primeiro, se eu tinha uma boca suja, se eu era uma pessoa que tinha uma proximidade muito grande e gostava muito de piadas de duplo sentido e coisas dessa natureza, e tinha constantemente o hábito de falar palavrões. Tem pessoas que têm dificuldade muito grande com essa questão dos palavrões. Se eu era assim, e a palavra de Deus, quando usa a palavra torpe, significa isso. Em outros contextos da Escritura, torpe significa frutos podres. Ou seja, se nós tínhamos uma boca podre, qual é então a orientação do apóstolo Paulo aqui agora? Deixe de falar essas palavras. Mas não somente isso, renove o seu vocabulário, procure enriquecer a sua mente, enriquecer o seu vocabulário, para que agora as suas palavras, que antes eram palavras que só refletiam sujeira, piadas, agora você deixou de ser um contador de piadas sujas para ser alguém que comunica a palavra da graça de Deus, palavras que comunicam graça ao que ouvem. Nada melhor para quem tinha uma boca suja, passar então a entoar louvores ao Senhor. Enriqueça a sua mente, enriqueça o seu vocabulário com as Escrituras, com palavras que possam trazer louvor a Deus, com palavras que possam edificar a vida de outras pessoas. Então, meus irmãos, vigiemos, mais do que nunca, vigiemos, para que a nossa vida reflita de fato, de verdade, uma verdadeira santificação, uma verdadeira salvação. Este princípio de santificação, de não isso e sim aquilo, ela envolve todas as áreas da nossa vida. Embora o apóstolo Paulo, nesse primeiro momento aqui, se restrinja a falar da mentira, da ira, do roubo, das palavras torpes, esse princípio de santidade deve estar inserido em todas as áreas de nossa vida. Se você tem certeza de sua salvação em Jesus Cristo, de que você de fato é um salvo no Senhor Jesus, o Evangelho alcançou a sua vida, alcançou o seu coração, não se esqueça, busque negar a si mesmo, busque orientar a sua vida pela palavra de Deus, e terceiro, busque viver uma vida de santidade em todas as áreas da sua vida. Mas lembre-se, santidade não é só deixar de fazer o que é errado, é também fazer o que é justo, reto e santo diante do Senhor. Que Deus abençoe a vida dos irmãos. Ouça essa palavra no seu culto doméstico, ouça esta pregação, compartilhe com outras pessoas que fazem parte do seu círculo de amizade, do seu círculo familiar. Certamente Deus estará abençoando as nossas vidas. Vamos fazer mais uma oração. Ore aí aonde você estiver ouvindo. Vamos fazer essa oração juntos. Ó Deus Todo-Poderoso, muito obrigado por Tua palavra, que nos corrige, que nos exorta e nos conduz para uma vida que realmente glorifique o Teu nome.
Deus eterno, alcança a vida dos teus servos, aonde quer que eles estejam, da tua igreja, Pai, aonde quer que tua igreja esteja presente nesta hora, que o Senhor possa alimentar, sustentar, fortalecer e conduzir para uma vida de glorificação do teu nome. Ó Deus, nos ajuda a negarmos a nós mesmos, a dizer não para as nossas vontades egoístas, para as nossas paixões pecaminosas, os nossos desejos pecaminosos. Nos ajuda a dizer não a tudo isso, a nos despojar do velho homem, da velha natureza, das inclinações de nossa natureza carnal, e nos ajuda, Senhor, a perseguir, a viver uma vida de renovação, a nos vestir, nos revestir dessa nova natureza que foi criada pelo Senhor em nosso coração. Nos ajuda a dizer sim às práticas, às atitudes, às ações que são justas, que são íntegras, que são retas diante do Senhor. Pai, em nome de Jesus, que sejamos de fato santos no Senhor, que tenhamos uma prática de santidade verdadeira, autêntica, que possamos prestar atenção a isso, a praticar boas obras de justiça, dizer não ao pecado, mas sim às práticas que glorifiquem o teu nome. Usa, Senhor, os teus filhos, o teu povo, para fazer diferença nesse mundo perverso, principalmente nesses dias de terror, nesses dias de assombro, nesses dias de aflição. Usa a tua igreja para transmitir a palavra de salvação, a palavra de esperança, a palavra de conforto, de consolo. Usa a tua igreja, Senhor, para fazer diferença nesses dias de calamidade, para a glória de teu nome, Senhor. Nós rogamos a bênção do Senhor sobre a vida de todo o teu povo, que o amor de Deus, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo esteja com o povo de Deus nessa hora, em nome de Jesus. Amém.